Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras.
hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora sejam muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, e para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai à vossa igreja
que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Queridas irmãs, caros irmãos, com alegria celebramos neste domingo a solenidade de Pentecostes, percorridos 50 dias desde a Páscoa da Ressurreição. Nós hoje celebramos esse grande dia, fazendo memória deste dom maravilhoso que Deus enviou
aos apóstolos de Cristo o Espírito Santo. Pentecostes é a festa do Espírito Santo, quando este dom maravilhoso é enviado sobre toda a igreja. E a partir deste dom nasce a igreja missionária, a igreja de Cristo, que assume com amor, com alegria, a missão de levar a palavra de Cristo, o anúncio do reino de Deus, a todos os lugares, a todas as pessoas, até os confins da terra. E nós somos hoje chamados a nos alegrar por este tão grande dom e reconhecer que este Espírito foi também enviado sobre cada um de nós. No dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo no dia do nosso crisma, e somos hoje chamados a viver sempre guiados, iluminados por este Espírito Santo, pois somente pelo Espírito Santo é que nós podemos de fato viver como verdadeiros discípulos de Jesus. É o Espírito que nos faz compreender, Ele que nos ensina tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Tudo aquilo que Jesus, com a sua palavra, com o seu testemunho, deixou como ensinamento para cada um de nós, é o Espírito Santo, pela sua ação, que nos faz compreender, para que possamos colocar em prática todo o ensinamento de Jesus e vivermos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. É o Espírito de Deus que é enviado sobre nós, para nos fazer participar da sua própria vida. Ser cristão é ser no mundo um outro Cristo. E só é um outro Cristo no mundo aquele que se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Como São Paulo nos diz, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então não existe cristão, não existe igreja, se não for pela ação do Espírito Santo. E nós somos hoje chamados a fazer memória deste dia em que o Espírito Santo é enviado sobre a igreja, sobre os apóstolos de Cristo. E fazer memória é acolher hoje na nossa vida este dom, é atualizar este acontecimento hoje na nossa vida. E, portanto, devemos hoje abrir o nosso coração para que ele possa acolher este dom maravilhoso do Espírito e assim sermos por Cristo enviados para a missão. Como nós ouvimos neste Evangelho de João. Antes do dom do Espírito, os discípulos estavam em casa, fechados, com as portas trancadas, com medo dos judeus, com medo da hostilidade do mundo, sem saber como seguir dali para frente, sem ter mais consigo a presença do Senhor. Mas neste momento, o Cristo ressuscitado coloca-se no meio, no centro da comunidade. Apresenta para eles as marcas da paixão, para dizer, é Ele mesmo ressuscitado ali junto dos seus discípulos. E é Ele que é o centro da vida da comunidade. E depois Jesus deseja-lhes a paz, a shalom, a plenitude da paz de Deus. E depois Jesus os envia para a missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E sopra sobre eles o dom do Espírito Santo, para que eles possam realizar no mundo esta missão. Então, meus irmãos, hoje essa celebração é como uma síntese de todo o mistério pascal de Cristo que nós celebramos durante estes 50 dias. O Senhor que passou pelo mundo fazendo o bem, realizando sempre com amor, com fidelidade a vontade do Pai, expressando todo o seu amor por todas as pessoas, por toda a humanidade, através de tantos sinais maravilhosos que Ele realizou. E o Senhor, que por amor a cada um de nós, entregou-se por nós na cruz. Mas o Senhor que morreu na cruz é o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia. O Pai deu nova vida ao seu Filho, pelos méritos da sua paixão, da sua entrega de amor, pela sua obediência à missão que o Pai lhe confiou. E o Cristo, então, ressuscitado, caminha ainda 40 dias com os seus discípulos, dando ainda as suas últimas instruções. E antes de voltar para o Pai, antes de ser glorificado à direita do Pai, Jesus diz aos seus apóstolos, eu vou, mas eu não vos deixarei sós.
Eu enviarei para vós um outro Paráclito, um outro defensor, o Espírito da verdade, que vos fará compreender tudo aquilo que agora vocês não são capazes de entender. Então hoje nós vivemos então justamente este momento do cumprimento da promessa de Jesus. E enfim, o Espírito Santo é enviado sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, sobre aqueles que caminhavam com Jesus. Então, cumpre-se na nossa vida essa promessa. E o Espírito Santo é enviado justamente para que possamos viver a missão que o Cristo confiou a toda a igreja. Como Cristo volta para o Pai, mas Ele permanece no meio de nós através da ação do Espírito. E assim Ele continua guiando a nossa vida, para que possamos levar adiante a missão que Ele mesmo já iniciou, de anúncio do reino de Deus, de anúncio da boa nova, da boa nova de Deus, do santo evangelho, que traz vida, que traz luz para a vida de todas as pessoas. Mas o Senhor sabe que por nós mesmos, só pelas nossas capacidades humanas, nós não somos capazes de realizar a sua missão. Está aí a situação dos apóstolos. Caminharam com Cristo, testemunharam tudo aquilo que Ele fez, tudo que Ele falou, mas depois da sua morte, estão lá em casa, trancados com medo. Mas ao receberem o dom do Espírito Santo, enviado pelo Cristo ressuscitado, aí sim, eles se renovam, é transformada aquelas pessoas. E agora eles deixam de lado o medo, o desânimo e assumem com alegria a missão que o Senhor os confiou. E agora são grandes evangelizadores, grandes testemunhas de Cristo no mundo. E sem medo algum, eles vão diante de todas as pessoas, anunciando que o Cristo que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor ressuscitado, que vive para sempre, e que permanece para sempre no meio de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, se não fosse pelo dom do Espírito Santo, não existiria o testemunho de Cristo. Nós não conheceríamos, não saberíamos quem é Jesus, porque os próprios apóstolos não teriam ido para a missão, não teriam assumido com alegria esse testemunho, mas teriam ficado trancados, com medo, desanimados. Cada um iria seguir a sua vida, uns iam voltar a pescar, outros voltar a realizar aquilo que realizava antes do seu encontro com Jesus. Mas graças ao dom do Espírito Santo, que eles assumiram com alegria a missão e o testemunho de Cristo. E é isso que nós hoje também, meus irmãos, somos chamados a acolher na nossa vida. Vivemos tempos difíceis. Vivemos uma realidade totalmente complicada na nossa vida. Momento onde nós, muitas vezes, nos perguntamos também para onde ir, o que devemos fazer, como vamos fazer. Então é preciso hoje acolher o dom do Espírito Santo. Ele nos mostra para onde devemos ir. Ele nos mostra aquilo que devemos fazer. Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria para continuarmos em todas as situações da nossa vida, vivendo a missão que o Senhor nos confiou e dando ao mundo o verdadeiro testemunho de Cristo. Então, mais do que nunca, nós devemos acolher com alegria este dom em cada um de nós. E deixar que a luz do Espírito Santo, que os seus dons enviados sobre cada um de nós, nos façam viver com alegria esta nossa missão de cristãos, sem medo e com a certeza de que o testemunho de Cristo deve ser anunciado a todas as pessoas, deve chegar a todos os nossos irmãos e irmãs, independentes de raça, de cultura, de língua ou de qualquer diferença que possamos ter. E é isso que nós vimos na primeira leitura de hoje. Essa ação do Espírito Santo, mais uma vez, na vida dos discípulos de Jesus. E um primeiro detalhe importante que a leitura nos diz: eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no cenáculo em Jerusalém, junto também com Maria Santíssima, a mãe de Jesus. E lá, nesse momento em oração, é enviado sobre eles o Espírito Santo, que vem como línguas de fogo, que posa sobre cada um deles, e ali os preenche com a sua graça e com os seus dons, e renova para sempre a vida daquela comunidade. E assim eles deixam o cenáculo e vão para Jerusalém, lá durante a festa, onde estão durante a festa de Pentecostes,
que era uma festa também importante da religiosidade dos judeus. E esta festa, que no início era uma festa agrícola, onde eles celebravam o dom da colheita, da cevada, do trigo, e ofereciam as primícias, os primeiros dons da terra a Deus. Depois, no século I, essa festa passou a ser a festa da aliança, onde eles celebravam o dom da lei, o dom da aliança firmada por Deus no Monte Sinai, quando ele envia para Moisés as leis, os seus mandamentos. E ali então, durante esta festa dos judeus que celebravam o dom da lei, Deus envia sobre os apóstolos, sobre o novo povo de Deus, a nova lei, que é a lei do Espírito. Esta lei que, como o Senhor já anunciara antes, através dos seus profetas, uma lei que não está mais gravada em tábuas de pedra, mas uma lei que será inscrita no coração de cada um, através do Espírito Santo. Então ele é a nova lei. O novo povo de Deus tem como centro da sua vida, como centro, como fonte da sua constituição, enquanto povo de Deus, o Espírito Santo enviado sobre nós. Esse Espírito que, como eu disse, que nos faz viver todo o ensinamento de Deus, todo o ensinamento de Jesus, que nos faz viver na plenitude da lei. Não se vive mais a lei como algo fora, como algo externo, mas agora a lei já está colocada, inscrita no coração de cada um de nós, que recebemos de Deus este dom do Espírito Santo. E ao receber este dom, nós somos então chamados a sair e a testemunhar o Cristo a todas as pessoas. E é isso que aconteceu com os apóstolos. Cheios do dom do Espírito Santo, eles saem em Jerusalém e começam a anunciar as maravilhas de Deus. E anunciam de uma forma totalmente nova, de uma forma que todos podiam compreender. A leitura fez questão de citar de todos os lugares de onde vieram as pessoas para Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. E aquele povo de lugares diferentes, de línguas diferentes, todos ouviam os apóstolos, que eram todos galileus, anunciarem as maravilhas de Deus na sua própria língua. Ou seja, essa é a grande graça, a grande ação do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que realmente se abre ao dom do Espírito Santo de Deus, este anuncia com alegria a palavra de Deus. Anuncia o testemunho de Cristo, mas de uma forma diferente, de uma forma com que todos, de qualquer lugar, de qualquer cultura, de qualquer língua, possam compreender. Porque a linguagem do Espírito é a linguagem do amor. E a linguagem do amor é uma linguagem acessível a todas as pessoas. Aquele que busca viver no amor do Cristo, esse realmente anuncia a sua palavra, dá o seu testemunho, e todos são capazes de compreender. E é isso, este dom, meus irmãos, que hoje nós somos chamados a abrir o nosso coração para acolher. Porque a missão hoje é nossa. Nós somos hoje a igreja presente no mundo. A igreja que tem hoje a missão, a responsabilidade de dar o verdadeiro testemunho de Cristo. Mas se não for guiados pelo Espírito Santo, nós não iremos realizar a nossa missão. Sem o Espírito Santo, nós vivemos numa grande Babel, onde ninguém se entende. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito da unidade na diversidade, é o Espírito que faz com que todos possam compreender. Porque apesar de todas as nossas diferenças, nós falamos uma mesma língua, que é a linguagem do amor. Então, assumamos com alegria, com amor, essa nossa missão. Neste tempo difícil, no tempo onde tantas pessoas estão sofrendo, onde tantas pessoas estão desanimadas, onde tantas pessoas estão com o seu coração angustiado, com o seu coração perturbado, diante dessa pandemia, diante de todas as dificuldades que a nossa sociedade está enfrentando, nós somos chamados a ir, cheios do dom do Espírito Santo, levar para eles a esperança, através do anúncio do reino de Deus, através do verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que a vida dessas pessoas também sejam transformadas, assim como a nossa vida é transformada, é renovada a cada dia pela ação do Espírito Santo. E assim, meus irmãos, nós somos também chamados a reconhecer os dons de todos os nossos irmãos e a compreender que a igreja que vive
do Espírito Santo, ela manifesta essa sua comunhão com Ele através dos vários dons e carismas que o Espírito Santo vai suscitando na vida da igreja, através dos diferentes dons que Ele vai suscitando em cada um de nós, para vivermos a única missão da igreja, que é dar o testemunho de Jesus Cristo. A missão é uma só, mas é realizada de vários modos, né? Porque somos diferentes. Cada um de nós vive uma determinada realidade. Cada um de nós tem em si determinados dons, mas algo é verdadeiro. Por mais que sejamos diferentes, por mais que haja diversidade de dons, diversidade de carismas, mas um mesmo é o Espírito. É um único Espírito que age em cada um de nós. Por isso que a riqueza da igreja está justamente na nossa diversidade. E a nossa diversidade, ela não é um problema, ela não é uma dificuldade, mas pelo contrário, ela é a riqueza da igreja. A igreja é rica porque ela é diversa nos seus dons. E tudo isso por graça do Espírito Santo, que vai suscitando diferentes dons em cada um de nós, mas em vista da grande missão que temos pela frente, de dar continuidade à missão já iniciada pelo Filho de Deus, por Jesus nosso Senhor. Então, assim como São Paulo nos chama hoje a atenção para isso, que nós, enquanto igreja, saibamos valorizar os dons dos nossos irmãos, saber que dentro da igreja ninguém é melhor do que o outro, nenhum dom é mais importante do que o outro. Não, mas todos têm a mesma dignidade, todos têm o mesmo valor, a mesma importância na vida da igreja, pois todos nascem de uma única fonte, que é o Espírito Santo enviado sobre cada um de nós. Então, que esta festa de Pentecostes nos ajude a acolher sempre o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Que, cheios do Espírito Santo, não tenhamos medo de viver a nossa missão, colocando em prática os dons que recebemos deste mesmo Espírito, em vista do anúncio de Cristo, em vista do bem de todas as pessoas, em vista do crescimento, da expansão da igreja, para que ela chegue a todos os lugares. A igreja, ela vai crescendo, né? De 12 apóstolos ali que Jesus escolheu, de alguns discípulos, a igreja hoje está espalhada no mundo inteiro, graças à ação do Espírito. Mas essa ação, ela continua presente no meio de cada um de nós. Há muitos lugares aonde o testemunho de Cristo ainda deve chegar. Mas depende de cada um de nós. Depende de darmos o nosso sim à missão e deixarmos realmente ser guiados todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é necessário tirarmos do nosso coração, tirarmos da nossa vida tudo aquilo que não condiz com o nosso ser cristão, que não condiz com o nosso ser filhos e filhas de Deus. Por isso, todo tipo de inveja, de orgulho, de vaidade, de autossuficiência, de falta de perdão, de ódio, todo tipo de maus sentimentos devem ser tirados do nosso coração, porque senão eles vão sufocando a ação do Espírito na nossa vida. Todos nós, como eu falei, pelo nosso batismo, recebemos os dons do Espírito Santo, mas muitos não se deixam guiar por este dom. Muitos sufocam o Espírito Santo dentro de si, por quererem viver sem o Espírito, por quererem viver de uma forma que não condiz com a vontade de Deus. E assim vão deixando o dom que recebemos de lado, para viver a vida do jeito que quer. Não, mas nós somos chamados a viver segundo o Espírito Santo de Deus. É aí sim que nós vamos encontrar sentido para tudo o que acontece, para tudo o que vivemos em nossa vida. E é sendo guiados sempre pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos ter êxito na nossa missão. É assim que nós vamos encontrar sempre a alegria de sermos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E vamos encontrar sempre motivos para estarmos alegres e levarmos adiante esta nossa missão. Então, que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos nós. E que possamos, como eu disse, abrir sempre o nosso coração para deixar o Espírito agir em cada um de nós e nos fazer viver com alegria a missão que o Senhor nos confiou, de vivermos
o testemunho, levando a todos a mensagem do Evangelho através da linguagem do Espírito, que é a linguagem do amor, a linguagem que todos entendem, que é a linguagem do amor, da solidariedade, da fraternidade, buscando fazer o bem a todas as pessoas, independente de quem sejam, assim como Cristo passou pelo mundo fazendo o bem e amando, sem qualquer tipo de distinção, todas as pessoas, amando até mesmo os pecadores, amando até mesmo os seus inimigos. Então, para que a gente possa viver na prática esse ensinamento de Jesus, é preciso acolher sempre a luz e a graça do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que o Senhor nos abençoe, que Nossa Senhora interceda sempre por cada um de nós. Hoje, dia 31, também a igreja fazia memória da visitação de Nossa Senhora, né, a festa da visitação, concluindo este mês de maio, que é o mês mariano, o mês dedicado a Nossa Senhora. E ela, melhor do que ninguém, para nos ensinar a viver segundo o Espírito Santo. Ela é a mulher cheia de graça, né, ela que se deixou ser guiada em tudo na sua vida pelo Espírito Santo. E assim, então, que ela possa também intercedendo a cada um de nós e possamos aprender com Maria Santíssima a fazer sempre a vontade de Deus, deixando que a nossa vida seja guiada, seja movida pela luz e pela graça do Divino Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.